A paz do Senhor, amado em Cristo Jesus. Eu venho mais uma vez falar do amor de Deus. O amor de Deus que, como disse Paulo, esse amor, ele gera em nós constrangimento. Porque um justo, um puro, um perfeito, morreu por toda a humanidade, para que todos nós tivéssemos uma esperança. Hoje eu quero falar sobre a salvação, né? Que essa é a base da minha pregação, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o pilar. E mediante o que vamos analisar é o que está escrito em João capítulo 3, do versículo 1 ao 7, o diálogo de Cristo Jesus com um homem que era um dos principais homens ali de Israel. Ele fazia parte do Sinédrio, um homem que era extremamente conhecedor dos pergaminhos da Torá, dos ensinos antigos. Ele era um dos intérpretes, sendo ele fazendo parte do Sinédrio, que era a corte, que era a maior corte, né, de Israel religiosa. Imaginemos o STF, ele era aquele que interpretava e ele julgava. Então, Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vai até Jesus à noite. Imagina-se, né? Se suponha que, devido à posição que ele ocupava e o fato de que a maioria do Sinédrio rejeitava Cristo, não aceitava como um mestre. E aí, mas Nicodemos tinha sede pela verdade, e Nicodemos vai de noite até Jesus e ele vai dizer: mestre, um mestre em Israel, né, considerado, vai reconhecer que Cristo é uma autoridade. Cristo não é uma autoridade levantada por homem, porque Jesus não frequentou as escolas daquela época, dos mestres daquela época. Cristo aprendeu diretamente do Pai, e isso é corroborado ali em Lucas, quando Jesus, aos 12 anos, ele vai discutir com os sábios, com os religiosos, e eles vão ficar maravilhados. O discutir aqui não é no sentido de briga, não. É a discussão mesmo, troca de ideia, perguntas e respostas, onde eles ficavam maravilhados da inteligência, da compreensão que Jesus já tinha da Torá e dos ensinos antigos, né? Porque a Bíblia no Velho Testamento que nós temos, que são 39 livros, e que ela é dividida entre o Pentateuco, que são os 5 livros iniciais escritos por Moisés, os livros históricos, que contam a história do povo de Deus. Também tem os livros poéticos, que são os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então, e também profetas maiores e menores. Essa é a composição dos livros que eles se debruçavam. Ainda não havia o Novo Testamento e a Bíblia daquela época, né? Não era como agora, que a gente tem tudo aglutinado. Bíblia vem do grego, né? Bíblia, que significa como fosse aqui uma biblioteca, porque são vários livros que foram escritos aí num período de 1.600 anos aproximadamente, e escritos por cerca de 40 pessoas. Essa é a composição de toda a Bíblia, mas quando pensamos no conceito aí dos judeus no tempo de Jesus, então eles estudavam o Velho Testamento, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então a interpretação que esses homens, como Nicodemos e o Sinédrio, os mestres do seu tempo, davam, era à luz do Velho Testamento. Só que esses homens, eles muitas vezes estavam criando preceitos que os afastavam do povo, que colocava pesos e cargas sobre o povo, e que muitas vezes gerava ali ensinos que não estavam alinhados ao propósito maior de Deus, que era, desde o Velho Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que está lá no Shema, no capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, Ele é o único, exclusivo, não há outro Senhor. Todos os senhores são criados por homens, todos os deuses são criados por homens. Existe apenas um Deus, e o seu nome é Yahvé,
ou Jeová, o Deus verdadeiro. E aí, depois ele vai dizer assim, o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Então, é tudo. Não existe aqui uma separação. Deus quer exclusividade. Lá no Êxodo, que é o decálogo, os 10 mandamentos que Deus revelou através do profeta Moisés, lá no Sinai, que Deus ele começa dizendo que eles não poderiam fazer para eles imagem de escultura e nem se prostrar diante delas, e que Cristo corrobora lá em Mateus 4, quando ele é tentado, o diabo quer que Jesus se prostre, mas Jesus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Esse é o princípio de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E também o segundo mandamento é: e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí os fariseus, os saduceus, os escribas, porque o sinédrio ele era composto por alguns partidos religiosos e que eles também não concordavam em tudo, esses partidos religiosos é que eram intérpretes da lei, mas eles se afastaram de Deus e se afastaram do povo. O próprio Jesus fala: vocês erraram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Dito isso, queridos, e aí adentrando sobre a autoridade de Jesus, o rabino, né? Jesus Cristo, que nem estudou nas escolas judaicas daquela época, haviam 2 escolas principais, Hillel e Shammai. Ele não estudou nessas escolas, mas ele aprendeu diretamente do Pai, do Eterno, do Espírito Santo, porque Jesus, a sua vida foi dirigida pelo Espírito Santo. Jesus, como homem, ele viveu na dependência do Espírito Santo. Foi o Espírito que o levou para o deserto depois do seu batismo. Ele mesmo vai dizer ali em Lucas capítulo 4, quando ele está na sinagoga, e ao sábado, como era de costume, então lhe é dado um pergaminho que estava escrito acerca do que Isaías havia profetizado a respeito do Messias. E aí Jesus vai ler perante aqueles que estavam na sinagoga: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para proclamar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele vai dizer: hoje se cumpriu essa profecia diante dos seus olhos. Muitos se escandalizaram, porque muitas vezes a gente quer esperar que venha, né, dos lugares altos, e Deus leva o seu filho para os lugares baixos. Ele vai nascer numa manjedoura, ele vai crescer em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa ali de Nazaré? Pode. O Salvador do mundo, ele foi criado em Nazaré, ali na Galileia, que era rejeitada também, porque na Galileia havia muita mistura, mas mesmo assim, foi naquele cenário que a luz brilhou, como estava profetizado, que Naftali, né, aqueles que estão junto ao mar, virá brilhar uma luz, e brilhou, e raiou a luz do mundo, Cristo Jesus. Então Nicodemos, diante de fatos, porque contra fatos não há argumento, como o povo viu Jesus terminar o sermão da montanha, eles falam: ele é diferente dos escribas, porque ele fala como quem tem autoridade. A autoridade não é levantada por homens. A autoridade espiritual, ela vem do alto, ela vem do eterno, do Pai das luzes. Quando nós vivemos uma vida em obediência à palavra de Deus, quem não ouve Deus, Deus não vai parar para ouvi-lo, mas quem para ouvir o Senhor e se prostra diante do Eterno e reconhece a sua autoridade descrita na palavra de Deus, a esse Deus o levantará com autoridade para falar sobre ele. E aí, queridos, Nicodemos vai até Jesus. Nicodemos estava acostumado a ter aquela recepção que infelizmente existe, né? Aquela bajulação. Se Jesus fosse um homem comum,
ele iria bajular o Nicodemos, o grande Nicodemos, o príncipe Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, né? Jesus iria dizer, nossa, o Nicodemos vindo me visitar, um grande homem Israel. É o que acontece muitas vezes, né? Às vezes chega uma pessoa importante na tua casa, no teu púlpito, na tua igreja, e muitas vezes a pessoa não tem comunhão com Deus, mas pelo fato dela ser grande diante dos homens, a gente quer ali, muitas vezes, ficar adulando aquela pessoa. Mas Jesus, não. Ele vai dizer para Nicodemo, quando Nicodemo chega diante dele, mestre, bem sabemos que tu és mestre, ou rabi, enviado por Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. A aprovação ou a rejeição do Sinédrio não invalidou aquilo que Jesus era. A negação dele não invalidou o propósito de Deus. A pedra que Pedro também vai dizer, Atos capítulo 4, a pedra que foi rejeitada pelos construtores de Israel, pela classe, né, pela elite religiosa de Israel, foi rejeitada por eles, mas para Deus, eleita e preciosa, a pedra viva, a pedra de esquina que o salmista profetizou lá no Salmo 118, versículos 22 e 23, a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus, eleita por Deus, foi Deus que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem levantou a pedra, quem escolheu a pedra, foi Deus e não os homens. Quem estabeleceu a pedra principal, a pedra da salvação, não foram os homens, não foi a religião, não foram por méritos dos homens, mas por escolha, por beneplácito, pela escolha soberana do Eterno. Antes que houvesse o pecado no mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado, o próprio Filho do Eterno. E aí, quando Nicodemos vem elogiá-lo, muitos de nós temos essa necessidade de elogio. Infelizmente, o elogio derruba muita gente, tem derrubado. Mas Jesus falou, não te maravilhes disso, Nicodemo. Necessário é nascer de novo. Nicodemos fica confuso, perplexo. Mas como assim? Como nascer de novo? Eu conheço os rituais de purificação, né? Que eram por água. Eu conheço. Mas como que eu vou nascer de novo? Eu conheço os rituais de sacrifício, eu conheço toda a liturgia judaica, todo o ofício dos sacerdotes de Levi, mas que doutrina é essa? E Jesus vai falar para ele, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Primeiro ele não pode ver e depois ele vai concluir dizendo que não pode entrar no reino dos céus. E nascimento pela água. A água, na Bíblia Sagrada, ela tem a simbologia do Espírito Santo. Porque é mais, embora a gente tenha sim a nossa confissão pública, a nossa demonstração pública ali no batismo, porque Jesus também foi batizado lá no Rio Jordão pelo profeta João Batista, seu primo. Jesus foi batizado ali no Jordão. E o próprio João dizia, eu na verdade vos batizo com água para arrependimento de pecado. Então o batismo ali, que na verdade o batismo de João, ele tinha ali uma referência dos batismos, da limpeza, né? Dos rituais de purificação que eram feitos com água.
E ele está trazendo aqui o batismo como referência para uma manifestação pública de arrependimento, não da boca para fora, porque muitos estavam chegando diante de João e ele falou assim: quem vos ensinou a livrar-vos da condenação? Vocês precisam dar frutos de arrependimento. Não adianta só mergulhar na água, submergir na água. Não, se não houver de fato uma mudança por dentro, uma mudança de mente e de coração. Por isso que o salmista Davi pede no Salmo 51:10: cria em mim um novo coração. Porque se não houver essa mudança, a própria palavra de Deus, os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, vão profetizar que Deus estabeleceria uma nova aliança e que Ezequiel vai dizer: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne e vou imprimir dentro do coração de vocês as minhas leis, os meus mandamentos. Então agora se cumpre algo que é a oração do salmista no Salmo 119, verso 11: a tua palavra escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que estar aqui dentro de nós, impressa, escrita dentro da gente, porque só assim nós, no momento em que formos tentados, a palavra vai nos guiar em toda a verdade. Então, primeira coisa, lavagem pelo Espírito Santo também. Então, a água ali representada no batismo, mas de algo que já aconteceu dentro da gente. Muita gente, a gente vai ver no crescimento da igreja. Então, muitos não aceitavam os gentios e muitos gentios estavam sendo batizados pelo Espírito Santo antes de descerem as águas. E não havia como questionar que aqueles homens haviam nascido de novo, porque antes do batismo das águas, eles já haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo nas águas é sim uma confissão pública, sim, de que eu estou morrendo, sendo sepultado, e quando eu sou emergido das águas, agora eu sou uma nova criatura. Mas muita gente está sendo batizada sem que haja mudança, sem que haja realmente uma conversão de dentro para fora. Então, batizado com água, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que purifica a gente. Precisamos da palavra, é a palavra que nos purifica, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17, vocês já estão limpos com a palavra que eu vos tenho dito. João 15. Então, a palavra de Deus, como Paulo fala também lá em Efésios capítulo 5, quando ele está falando a respeito do homem e da mulher. Então, para que pela palavra, pela lavagem da água, pela palavra, essa noiva, essa igreja que será apresentada para Cristo, está sendo lavada pela palavra. E o Espírito Santo, ele representa água também, dentro da simbologia bíblica. Então, o Espírito Santo vem lavar a gente, vem nos purificar, porque temos que ser batizados pela água e pelo Espírito Santo. É interessante que quando João fala a respeito de Jesus: eu na verdade vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, que tem a primazia. É interessante que, humanamente falando, João era mais velho do que ele, 6 meses, mas ele vai falar aquele que é antes de mim, porque João Batista entende que Jesus não é, que ele se manifestou aos homens na encarnação, ali no seu nascimento virginal, mas Jesus antecede a toda a criação, porque ele estava com o Pai criando todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo tem a primazia. Então, ser batizado com água, a água do Espírito, a água da palavra de Deus, que nos purifica, que nos limpa, que nos lava. E também Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, como disse João, porque o fogo também tem essa ação no coração do homem.
O fogo purifica, né? Isso me lembra da conversão de Isaías, que não aconteceu no capítulo 1, nem no capítulo 2, nem no capítulo 3, nem no capítulo 4, nem no capítulo 5 de Isaías, embora ele já profetizasse. Tem muita gente que está profetizando, tem muita gente que está pregando, tem muita gente que está louvando, mas ainda não se converteu, ainda não nasceu de novo, ainda não é uma nova criatura. Mas quando Isaías está diante do Eterno, ali na visão que ele tem do Deus, o Eterno, o Altíssimo, soberano, e ele sente a miséria, ele reconhece o seu pecado, que ele era um pecador. Então vem um anjo, né, o serafim, que ele viu com uma tenaz de fogo, queima os lábios de Isaías, e ali ele é purificado. Deus quer purificar-nos com fogo, limpar de toda a carnalidade, de todo o pensamento maligno, de tudo aquilo que não provém de Deus, que não provém do Pai, que não acrescenta ao reino, que não produz nada de bom, para que ele venha gerar uma nova criatura. Porque Deus, ele quer criar, e ele está aqui para gerar novas vidas. O Espírito que nós recebemos, o Espírito de adoção, ao qual clamamos Abba Pai, né? Ele testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, uma nova identidade, uma nova geração de caráter, Pai, que joga fora todo medo, toda mente escravizada pelo pecado. Se eu estou na igreja, se eu estou em Cristo, eu ainda estou escravizado por pecados ocultos. Queridos, então é necessário rever se de fato eu nasci de novo, porque quando eu nasço de novo, eu tenho um novo espírito, um novo coração, uma nova mente, uma nova identidade. Não é que a gente não vá falhar, infelizmente, estamos nesse mundo, mas vamos ter aqui do Senhor a força necessária para vencer, para romper, para quebrar, para destruir todas as fortalezas, para romper todo sistema, toda ideologia, tudo aquilo que vem dizer você nasceu assim e você vai morrer assim. É mentira, isso é mentira. Eu não nasci assim, eu nasci um bebê. Embora recebamos o pecado original, mas todos nós nascemos um bebê, um CD virgem, e que infelizmente é impregnado, é introjetado dentro da gente, um monte de pensamentos ruins, um monte de visões contrárias, mas Jesus está para quebrar todas essas cadeias, para que a gente seja uma nova criatura, a imagem do Deus que nos criou. É necessário que nasçamos de novo, não é proliseteísmo, ou seja, o que é proliseteísmo? É simplesmente mudar de uma religião para outra. Não é isso. É ser transformado de dentro para fora. Não é passar a me vestir como um crente, andar como um crente ou falar como um crente, mas é ser um cristão. É o de dentro para fora, é essência, é mudança de essência, é mudança de fonte. É quando a fonte, ela produz águas puras. É o que diz a palavra do Senhor. Se vocês crerem em mim, como dizem as Escrituras, João 7:38, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É uma mudança, queridos, de dentro para fora. É ser uma fonte, é jorrar uma fonte, é não fazer mais parte desse aquário, desse mundo, desse sistema, desse governo corrupto, que é mundial, tá? Que quer deturpar a imagem. Hoje, as pessoas querem dizer que se uma pessoa se olhar no espelho e ela achar que ela é um gato, que ela é um cachorro, que ela é um poste, você é aquilo que você está vendo. Isso é mentira. Você é aquilo que Deus te criou. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você nasceu para ser imagem e semelhança do teu Deus, do teu Pai, e que é necessário resgatar essa identidade. O mundo quer distorcer a sua identidade, dizer que você pode ser qualquer coisa. Não, você não é qualquer coisa, você é um ser humano. A imagem, devemos ser a imagem e semelhança daquele que nos criou, viver para a glória dele, aonde que uma deturpação daquilo que eu sou vai glorificar aquele que me criou. Portanto, é necessário nascer de novo, porque aquele que nasce da água e do Espírito, ele é agora uma nova identidade. Porque, querido, aquele que é carnal, o seu coração, ele é inclinado para as coisas da carne, mas o homem espiritual, a sua inclinação é para as coisas que são do alto, que parece ser loucura. A sociedade vai dizer, você é louco,
você é fanático, você é isso. Todo mundo vai, você é antiquadro. O que a Bíblia foi escrita há milhares de anos. Hoje é o novo tempo. Hoje o conceito de família é outro, conceito de sociedade. Isso é o que estão dizendo. Mas é melhor ser quadrado, como alguém dizia. É melhor subir quadrado do que descer redondo, né? Tem gente que é tão adaptável às mudanças que não são boas, de que ele vai descer também de forma tão fácil, ele é tão redondo. Não, somos quadrados mesmo. Somos, é o que diz a palavra, e nós somos radicais. Porque quem tem raiz não vai ser aí transformado por qualquer coisa. Eu vou terminar interessante quando eu falo de raiz, de radicalidade. Não é radical extremo que vai matar os outros, perseguir os outros. Eu não vi os cristãos mais santos correndo atrás de ninguém para matar ninguém. Pelo contrário, os cristãos mais santos que pisaram foram aqueles que foram mortos, que foram crucificados, que foram decapitados. Eu não estou falando desse radicalismo. Eu estou falando do radicalismo que faz com que você se firme nas tuas convicções, e que não é porque todo mundo está dizendo que as coisas mudaram que você vai mudar, não. Porque para você o que vale é o que Deus diz e não o que a sociedade anda dizendo. E olha que coisa interessante, é porque Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Ou seja, o inimigo desde o céu, quando ele engana terça parte da humanidade, terça parte dos anjos. Lá no paraíso, ele engana o casal. E ele está enganando, querido, ele continua enganando. Então, tudo que está fora da Bíblia, da palavra de Deus, ignora, questiona. Porque esse inimigo, ele engana. Qual é a estratégia do engano? É falar aquilo que você quer ouvir. É dizer a si mesmo: você é assim, você nasceu desse jeito. Seja desse jeito. Queridos, isso é um engano. O diabo que falou: coma do fruto, você não vai morrer, não. Deus não quer que você seja igual a ele. É o mesmo que está enganando todas as gerações e até os dias de hoje. Queridos, o que importa é o que o nosso Pai falou. A Bíblia não mudou, mas os conceitos humanos estão mudando cada dia mais e mudando para pior. Fique naquilo que não precisa de atualização. Fique naquilo que não mente, que não engana, que é incorruptível, tá? Fique naquilo que é sólido, que é firme. Fique na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, querido, tudo que estava escrito, se cumpre. Até a arqueologia tem corroborado com aquilo que a palavra de Deus já dizia há milhares de anos. Fique na palavra. E ela diz: necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino do céu. Não importa quem você seja. Pode ser o juiz, pode ser o presidente, pode ser o monarca, pode ser o homem poderoso. Não interessa. Para Deus isso daí não tem valor nenhum. Se não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. Mas é um homem milionário. Todo mundo bate nas costinhas dele. Todo mundo fica idolatrando, venerando ele. Não importa. Diante do tribunal de Cristo, você é apenas mais um servo. Se você não se render diante dele, você não será salvo. Então, necessário é nascer de novo. Olha, é o que a Bíblia diz. E o que importa é o que a palavra de Deus diz, e não o que os homens andam dizendo. Que Deus nos abençoe. Que haja salvação, libertação, cura, transformação, resgate, quebra de mentalidade, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortalezas, mentalidades contrárias, concepções contrárias, antagônicas à vontade e ao reino de Deus. Tudo aquilo que é contra ao reino de Deus caia por terra diante da verdade, porque a verdade ela é como uma espada de dois gumes, e a verdade é como um martelo que esmiuça a penha.